Boa Vai noite, fazer Procon? meninas. Vai, Nilza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos, Tudo o bom? simulado 2 aqui de BNCC, né? O Uhum. primeiro simulado que nós... Bem-vinda, Eliane, tudo bem? Tudo Vamos começar bem? agora, né? O Eliane, primeiro Boa simulado... noite. boa noite. Boa noite. Me Boa noite. atrasei, mas cheguei. Vocês Bom, já estão em que o primeiro... questão? Vou Não, começar a gente vai agora. começar agora já. Ah, sim. Ótimo. Bom, gente, o primeiro simulado, né, foi aquela parte que geralmente os concursos aí pelo Brasil cobram da BNCC, que é até a página 28, né, que fala daquelas coisas Uhum. básicas, o basicão da BNCC, as 10 competências, né, que todo mundo decorou aí para estudar, só que a Quadrix Uhum. não cobrou nem no contrato, nem no efetivo, aquela parte, linguagem, suas tecnologias, matemática. Claro que é importante saber, principalmente para responder essas questões aqui das competências específicas de português, das línguas lá, é importante conhecer aquela parte, sim, com Uhum. certeza. Aquela, embora a prova não tenha cobrado, aquilo, quais são as áreas do conhecimento do ensino fundamental, do médio, né? Eu não lembro Uhum. se cobrou as competências específicas, alguma coisa do médio. Mas qualquer coisa eu faço um simulado 3 porque aqui eu trouxe só dos. Eu trouxe só do fundamental, de algumas coisas do fundamental. Aí a Uhum. gente fala um pouco, aí é necessário, né? O conhecimento prévio daquela não sei o que lá, e suas tecnologias, não sei o que lá, Eu tô as no, áreas do eu tô conhecimento, no, os componentes. eu tô no silencioso porque a minha netinha tá aqui, senão ela vai ficar fazendo muito ruído, tá? Mas eu tô ouvindo. Tá bom. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui Peraí que eu Agora não que tô eu tô achando. vendo o quanto caiu várias questões, né, no contrato dessa parte que a gente não imaginava que iria cair. Pois é, porque os professores eles falam para a gente estudar só os até a página 28 e o comecinho, aquele comecinho que fala crianças pequenas, crianças bem pequenas, Uhum. os comecinhos assim, Uhum. da parte dos componentes, porque é o que as bancas cobram por aí no país. Mas a Quadrix nos trollou, né? Ela foi cobrando a parte específica. Não é que essa Uhum. parte não é difícil, mas na hora que a gente vê na prova, teve Eu questões que eu assustei. a gente assusta, mesmo assim, dá para responder. Teve questão que eu consegui, mesmo sem estudar essa parte, conseguir acertar? Sim, mas de uma certa maneira desestabiliza a gente. Opa, cobrou essa parte que eu não tinha estudado. A gente se assusta e Uhum. acaba desestabilizando nas outras questões, né? Pois é. Uhum. E eu acabei brigando com a banca, que é um defeito meu mesmo aí, mas eu vou vencer em nome de Jesus, né? Então, vamos começar aí a questão um, né? Aí eu vou falando desse negócio, vamos relembrar aquela parte que fala é, das áreas do conhecimento do ensino médio e os componentes do ensino médio, não, do fundamental, né? Bora lá para a questão um. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de Subjetividades. subjetividade e identidades sociais e culturais. É uma das competências específicas da área de ciências humanas do ensino médio. Certo ou errado? Eu acho que tá certo. É correto. Está errada Hum. porque está falando compreender as linguagens. Geralmente tudo que fala em linguagem é na área de conhecimentos de linguagem, não é de ciências humanas, tá? Isso aí é da área de linguagem, é uma competência específica da área de linguagem, né? Uhum. De linguagens, não é do ensino médio, não, tá? É do ensino fundamental, essa parte aí, tá? Uhum. Fundamental é linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências naturais, ciências humanas e o ensino religioso, né? Aí dentro tem os Uhum. componentes, né? Linguagens, tem a língua portuguesa,
Tem o inglês, tem a educação física, matemática, só matemática. Ciências naturais, só ciências naturais. Ciências humanas, geografia e história, né? Aí essa área esse aqui é específico da área, da área de conhecimento, não é assim, da língua portuguesa, é de linguagens. É ali específico para toda a área, tipo, dentro da área de linguagens, como eu falei, tá o português, a língua portuguesa, o inglês, a educação física, né? Compreender linguagens como construção humana, histórica, social, cultural, é uma coisa bem assim para todas elas, né? Para esses componentes curriculares, reconhecendo e valorizando as formas, significação, realidade, expressão, subjetividade, identidades culturais, é uma competência específica. Tá. Agora vamos para 2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo a ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e democrática e inclusiva. É uma competência exclusiva da área de linguagem da educação infantil. Certo ou errado? Tá certo. Tá errado só por conta dessa palavra Não vai educação acertar? infantil. Não é educação infantil, é ensino fundamental, tá? A educação infantil não tem não tem competências, não. Sempre quem bate nessa tecla, a Charlene. Desde quando ela a educação infantil tem competência? Até aquelas competências gerais da BNCC, aquela que fica na parte introdutória, né? Nem elas é para educação infantil, ela é para o fundamental e para o médio, né? A educação infantil, ela não trabalha com competência, campos de experiência, né? E objetivo de aprendizagem. Que era o que nós esperávamos. Pode falar. Pode falar. Eu falei que nós esperávamos que ia cobrar na... Pode falar. Eu pensei que é por causa do exclusivo aí. Não é por causa que não é. Porque não é referente à educação infantil. Então, o ensino fundamental, né? Eu pensei que estaria errado por causa do exclusivo, quando ele enfatizou, né? Mas a questão do tipo de educação, né, que é ministrada. Mas eu acho que essa aqui, ela é exclusiva das linguagens, não? Acho que é das linguagens. É das linguagens. Mas é das linguagens. É porque competência não é da educação infantil. É só educação infantil que está errado, tá? Das linguagens, sim. Tá? Da área de linguagens, do ensino fundamental, tá? Não é educação infantil, não. 3. Utilizar diferentes linguagens. Verbal, essa aqui caiu na prova do temporário. Uma dessa parecida com essa aqui eu elaborei. Mas caiu uma parecida com essa aqui no temporário. Utilizar, o pessoal até entrou com recurso, teve uma confusão. Eu sei que no final eu acertei ela, o recurso foi favorável a mim. Mas que desestabilizou, a gente desestabilizou essas questões aqui quando cai. Que a gente não estudou, só estuda a parte da história, desestabiliza, né? 3. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual motora, como libras e escrita. Corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir que levem ao diálogo, à eliminação definitiva de conflitos e cooperação é uma competência exclusiva das linguagens do ensino fundamental. Certo ou errado? Você acha que é errado? Esse negócio de eliminação definitiva dos conflitos, no caso, os conflitos sempre vão existir, né? Não é eliminação dos conflitos, é resolução dos conflitos, resolução, né? Onde é que tá isso, gente? É a parte de eliminação. Onde é que tá isso? Peraí. Tá na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta aí, ó. A última palavra na sexta linha. Tá?
é das linguagens, né? Ah, tá, Faz parte achei. das competências. A Ó, eliminação de e olha bem lá em cima, porque eu ia cair uma questão dessa na prova, eu ia errando. Ó, utilizar diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como libras e, ó, aí vírgula e escrita, tá? Não, Uhum. não vai ler rápido colocar libras escrita. Opa, não existe Uhum. libras escrita, vou marcar errado, mas é Uhum. libras e escrita, é É diferente. escrita. Eu ia Mas errando, aqui tá eu como ia errando. libras e Então, eu estou falando, o examinador pode colocar libras escrita, ou a gente pode ler rápido, porque eu li rápido, Uhum. ia marcando ela errado. Uhum. Eu li rápido, eu li libras escrita. Aí eu falei, não existe Uhum. libras escrita. Aí eu fui prestar atenção, falou, não, então não é assim não. Analisei ela de outra forma. Uhum. Aí só por conta disso aí, não existe resolução de conflitos, não existe eliminação definitiva de conflitos. Os conflitos sempre vão existir, e são saudáveis, Uhum. né, gente? A gente que Uhum. trabalha em escola, nem pensar, não tem como não. Mas a gente está nesse conflito aí da greve, né, gente? Quem vai fazer greve, quem não vai. Vai começar um conflito semana que vem, né? Muita gente vai olhar um para a cara do outro de cara feia, né? É outro conflito semana É. que aí. vem não, a partir de amanhã, pode ter certeza. A Amanhã reunião. mesmo, né? Pois é, né? Alguém já foi buscar o filho na minha sala e já olhou para mim com um olhar intimidador. Vai fazer greve, né? Tem que fazer. Sabe até quem é, né, Eliane? Sei. Agora é a 4. A Mas, BNCC contém. Andresa, você já fez Oi. greve como temporária? Não, eu entrei em 2019. O meu primeiro temporário foi em 2019. Porque não A tem última greve, remuneração. a última greve foi em 2017. Pois é, mas não é remunerado, viu? Se fizer greve, vai ser cortado no pagamento. Não, eu não vou fazer greve, não. Por isso eu tô falando que vai ter muito conflito na escola. Eu E eu, também não eu estou não vou dizendo fazer, o pessoal tem que fazer. então tá. Não, a gente não vai, eu não vou fazer, não. Você também não vai fazer, não, né, Nilza? Não, Você também a não vai gente fazer. combinou na escola, todos os temporários vão continuar trabalhando, embora as efetivas ficam tudo puta de raiva. Né? Pois é, e vai ser assim com a gente amanhã, né? Não sei se vai ser já amanhã. Não, amanhã, porque amanhã vai ter uma reunião para ver, porque eles estão tentando convencer a gente de qualquer jeito, né? É isso, eles estão querendo convencer a gente Não, lá na escola não vai ter nenhuma reunião amanhã, que eu saiba, não. Não, é porque lá dá licença, por favor, tem delegado sindical, tem um monte de coisa lá, o pessoal aí quer, e tem os temporários que querem fazer, né? Cada um com seus problemas, né? Então tá, vamos lá para Ai, aqui. só Jesus. Bora seguir aqui o baile. 4. A BNCC contém 7 competências específicas para a área de linguagem do fundamental. Entre elas, utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os... Espera aí rapidão aqui, deixa só esses meninos aqui tudo brigando aqui. Não, a Nicole falando aqui que é melhor ter uma irmã do que um irmão, nada a ver. Tá, vamos lá. A BNCC contém competências específicas para a área de linguagem do fundamental, entre elas, utilizar diferentes linguagens, defender pontos de vista que respeitam o outro, e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Certo ou errado? São 9 competências, né? São 9, né? Não, a parte as competências gerais, que está na parte introdutória, gerais, são 10. Aqui na parte de São linguagem, 10, sim. são 6 competências, não são 7, tá? O único erro é... Mas tá tudo certo, tá aí.
Decore essa competência aí. 6 Vamos lá pra competências das específicas? Das específicas na parte de linguagens. Linguagem. Cada um Tá tem um número vendo de como é? competências. Olha, gente, eu tenho uma dificuldade imensa nisso aqui, porque, na verdade, eu nunca estudei isso aqui, para ser sincera. Acho da BNCC, eu não conheço praticamente, eu não conheço nada. Eu também não. Ó, caiu isso aqui no temporário. Aí quando eu vi no efetivo, eu falei. Eu fiquei foi com raiva, não foi nem da quadrix. Quer dizer, no temporário eu fiquei com raiva da quadrix. No efetivo, eu fiquei foi com raiva. Eu fiquei foi com raiva de mim. Falei, Quadrix cobrou isso aqui no temporário. Por que eu não tomei vergonha na cara e estudei essa. Tá aqui de novo aqui na prova aqui. Porque você lembra, Foi de Andresa, a gente não viu nada disso para nenhuma das provas? Em nenhum cursinho. Eles falavam, os professores Nem no falavam que era cursinho, só. nunca foi falado nada. Até a página, acho que era 28, e o comecinho das partes específicas, o comecinho assim, que fala linguagem, das tecnologias, os campos de experiência da educação infantil, os objetivos, essas coisas aí. É. Aquilo, crianças bem pequenas, essas coisas aí. Agora, assim. Pera aí, rapidão. Sim. É uma competência exclusiva da área de matemática para o ensino fundamental. Desenvolver senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais locais mundiais, inclusive aquelas que pertencem ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar das práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade, saberes e identidades culturais. Certo ou errado? Da área Esse de matemática? Matemática estético, eu fiquei na dúvida, essa questão do estético aí. Eu Tá acho errado, que não, gente. viu? Tem tudo a ver com matemática. Ainda É. continua linguagem, né? É. Se tá falando muita coisa artísticas, é porque artes está dentro de linguagens, tá? Arte é um componente curricular da área de conhecimento de linguagens. 6. Compreender e utilizar as tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica e significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as religiosas, para comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Estão entre as competências específicas para a linguagem do fundamental. Certo ou errado? Sinceramente, não sei. Fiquei na dúvida. Está errada na quarta linha, incluindo as religiosas, incluindo as educacionais, tá? Educacionais. Só está errada por conta disso aí. Aí respondemos até a questão 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas questões aí são as 6 competências da área de linguagem, tá, né? Aí cada uma, artes, que está dentro do componente, artes, educação física, as outras também tem específica dos componentes curriculares também, tá? Bora aqui para 7. Aí temos aqui que eu fiz de múltipla escolha, né? Marque a alternativa. Eu não acredito muito que vai mudar, mas vai que de repente a Quadrix pega esse certame. A Quadrix não, o IADES pega esse certame. Ou qualquer outra banca de múltipla escolha, ou IBFC. Mas eu acho que vai ser Quadrix mesmo, né? Acho que vamos continuar presos na gaiola de ouro, né? Mas enfim, vamos. E também, né, temos que estudar para outros concursos de prefeitura que vão abrir por aí, né? Vão abrir muito aí. Águas vai abrir, Padre Bernardo vai abrir um monte aí. E esses de prefeitura, a maioria são tudo de múltipla escolha, né? Vamos lá para a 7. Marque a alternativa daquilo que não é uma competência específica da língua portuguesa para o ensino fundamental. Opa, língua portuguesa é diferente de linguagem. Linguagem é o nome da área do conhecimento. Língua portuguesa está dentro de linguagem, assim como educação física e artes, né? Vamos lá.
tudo tem competência específica, né? Por isso que a BNCC é um documento de 600 páginas. Uhum. Vamos lá. Quer saber o que não é da língua portuguesa? Vamos analisar, ver se a gente consegue. Ó. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social variável, heterogêneo, sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção e identidades de seus usuários da comunidade que a pertence. E aí, tá certinho? Ele quer Tá certo. não é? Tá Tá certo. certo. Aí tá Esse é o certo. gabarito. Uhum. Tá falando, identidade, tá falando dessas coisas. Então, é a língua, Uhum. usuários da comunidade que a pertence, que somos nós, né, que falamos a língua portuguesa. Uhum. Tudo bonitinho aí, né? Então, vamos para B. Sim. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social, e utilizando para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. E aí, essa é uma competência da língua portuguesa? Certinho. Certo. Certinho, ó, linguagem escrita, reconhece forma, interação, ó, diferentes campos, tudo bonitinho, tudo tem a ver com a língua, cultura letrada, as palavrinhas-chave. Construir com inclusive escolares, né? Envolver maior autonomia, protagonismo na vida social, né? Sim. Tudo bonitinho, é da língua portuguesa, sim, né? Letras T. Ler, escutar e produzir textos orais e escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação, mídias, com compreensão, autonomia e fluência, criticidade, de modo a expressar, partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. É da língua portuguesa isso aqui? Sim. Sim. Sim, bonitinho, da língua portuguesa. Compreender o fenômeno de variação linguística respeitosa diante das variedades linguísticas e rejeitando prefixos linguísticos. E aí, certo ou errado? É da língua portuguesa? Sim. Acho que tá certo. Esse preconceito linguístico, eu lembrei até de um professor da UNB, Marcos Bagno, acho que é Marcos, eu sei que o sobrenome dele é Bagno. Ele criou esse livro, né? Ele critica até aquele professor de português famoso, né, que fazia na propaganda do McDonald's, Pasquale Cipro Neto. Do preconceito linguístico que a gente deve respeitar, que a gente deve respeitar assim, a linguagem coloquial, tudo. Que a gente não fala, isso está errado, a gente fala norma culta, norma padrão. Esses outros, né? Você pesquisou o que é esse multissemióticos? Eu não pesquisei, cadê? Comprei mesmo. Da letra E? Não, vamos lá para a letra E. Eu não pesquisei não, mas se alguém quiser pesquisar aí no negócio rapidinho aí pelo Google. Acho que deu mais para artes, né? Explorar, conhecer, fruir, analisar criticamente práticas de produções artísticas culturais. Está na cara, né? Do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras, das diversas sociedades, dos distintos tempos, espaços para reconhecer a arte como fenômeno cultural histórico. É da arte, né, gente? Então, esse é o gabarito. Aí vocês escrevam aí na frente, né, para vocês já saberem uma competência de arte, né, uma competência da arte, tá? Eu pesquisei aqui, ó, dos semióticos, multissemióticos. São aqueles que envolvem o uso de diferentes linguagens. Nesse sentido, a maioria dos gêneros que circulam socialmente são multissemióticos, pois envolvem, no mínimo, a linguagem verbal e a visual, no que se refere a fotos e ilustrações. E cores também. Um poema visual, né, também, com figuras como texto, verbos visual. Então, envolve o uso de diferentes linguagens, né? A questão visual, a questão envolvendo cores, né? Envolvendo gêneros também, fotos, ilustrações.
Obrigada. Obrigada, viu, Tati? Né? Agora vamos para a questão 8. O enunciado é o mesmo. Marca a alternativa daquilo que não é uma competência específica da língua portuguesa para o fundamental. Compreender as relações das linguagens de artes e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilidades pelo uso de novas tecnologias na informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, com condições particulares de produção na prática da linguagem e suas articulações. E aí, tá certo ou tá errado essa daí? Andressa, o material que você me deu, ele só vai até aqui, é a letra A, aí depois tá assim, simulado 2. Que eu te dei. Você lembra que você me deu lá na minha sala, que você disse que tirou a mais? Sei. Vai para outra página, então, vai na questão 9 embaixo. Eu te dei aqui lá, porque imprimiu tanta coisa lá. Foi, peraí, eu vou tentar organizar. Pode dar continuidade, eu vou tentar organizar aqui, então. Tá. E aí, gente, isso aí é ou não é, esse que eu acabei de ler, a letra A, é ou não é uma competência específica da língua portuguesa? É uma competência, sim. É da língua portuguesa ou não? É. Certeza? Olha, vou ler de novo, ó. Compreender as relações da língua portuguesa entre a linguagem da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilidades pelo uso de novas tecnologias na informação, comunicação pelo cinema, audiovisual, nas condições particulares, produção na prática de cada linguagem e suas articulações. E aí, é da língua portuguesa? Eu acho que é da artes. Muito bem, essa daqui, a letra A, é da artes, tá? Artes, né? Essa aí já é o gabarito. Escreva na frente artes. Para vocês verem mais cinema dessas coisas. Ó, meu irmão é cineasta. Ele tá fazendo até umas fotografias curtas outros dias aí. Vamos ler as outras, então, só para a gente saber, né? Então, a gente já sabe o gabarito. Todas as outras é de linguagem. Só para a gente conhecer, né? E fica aí no material para estudo, revisão futuramente. Achou, Eliane? Conseguiu achar? Achei, eu consegui organizar. Tá, desculpa aí eu ter te mandado o material. Não, com algum... isso. Tá guardado. Agora, dá licença daqui, porque ele é meu. Empregar nas suas interações sociais a variedade ou estilo da linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero de discurso, de gênero textual. Isso aqui a gente sabe, olha o tanto de coisa que falou, linguagem, de situação, interlocutores, gênero, discurso, gênero textual. Claro que é da língua portuguesa, né? Estamos falando aí para os nossos alunos. Analisar informações, argumentos, opiniões manifestados, interações sociais no meio de comunicação, posicionamento, ética, criticidade, relação de conteúdos discriminatórios que ferem os direitos humanos, sim, também é da linguagem. Reconhecer texto, falou em texto, já nem tudo pode ser português, como lugar de manifestação, negociação, valores ideais. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com os objetivos, interesses, projetos, estudo, formação pessoal, entretenimento, bem cara de língua portuguesa também, quando fala em texto, né? Apesar que o conhecimento como é que eu falo? A gente trabalha texto também na parte de geografia, de história, né, em outras áreas do conhecimento também, porque nós somos interdisciplinares, né? Agora vamos para 9. Marque aquilo que somente é uma competência específica de artes do fundamental. Deixa eu só dar uma olhada no gabarito que tá. Aí aqui somente o que é uma competência de artes. Espera aí rapidão. Tá. Experimentar ludicidade e percepção, expressividade e imaginação e significação dos espaços da escola. Cadê? É o que não é. Espera aí,
É Ô, o que Nicole, não dá é. licença, por favor, você tá me atrapalhando. Que coisa. É Eu me aquilo perdi que é toda uma aqui. competência de arte. Cadê? O que é aquilo Não é. que Não é. somente Aquilo que é. que somente é uma competência específica de arte fundamental. Ó, deixa eu só dar uma olhada aqui. No caso, era que não é uma competência de artes aqui, tá, gente? Eu escrevi errado. Marque aquilo que somente é uma competência. Que somente. Não é, tá, gente? Tá. Uhum. Não é uma competência de arte. Uhum. Eu acho que a Veja letra E essa já. piada aí. Você já viu a letra E aí já? Então vamos ler, vamos só Eu ler acho então aqui que é. todas aqui. Pesquisar, conhecer distintas matrizes estéticas e culturais. Outra está falando de estética e cultura, né? Especialmente aquelas Isso. manifestadas na arte, na cultura, que constitui a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando as criações em artes. B. Experimentar ludicidade e percepção, expressividade e imaginação, ressignificando espaços da escola e fora dela no âmbito da arte. Já vê que é arte, né? Isso. Mobilizar Aham. recursos tecnológicos em forma de registro, pesquisa de criação artística. Cara de Uhum. artes. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção, de circulação de arte na sociedade, né? Cara de artes. Uhum. Envolver-se em práticas de leitura, literatura, que possibilitem desenvolvimento centro estético, fruição, valorizando a literatura e outras manifestações. Aqui também fala em artes, mas ele está falando em literatura também. Como Falando do formas de É mais imaginário, acesso, português, né? né? Falando do imaginário, que também mas faz é parte. português. Português, né? Porque fala na educação artística, essas coisas assim, porque, como eu falei, nosso conteúdo é interdisciplinar. Então, claro que tem alguma coisa claro que vai ter uma coisa de outra, mas isso aqui é da língua portuguesa, tá? Ó, tá falando aqui da leitura, literatura, porque tudo bem, estudamos a literatura na língua portuguesa, mas literatura não deixa de ser uma arte também, né? Isso. Por isso que Isso falou mesmo. aqui, né? Uma arte, né? Dá licença, por favor, Nicole. Tá? Aí essa daí é da arte, tá? Ou essa aí é da língua portuguesa. As demais são competências da arte, tá? A letra é essa daí. Desculpa o erro lá no gabarito, lá no enunciado, tá, gente? É isso. Se Se preocupa não. a própria banca erra, imagine nossa amiga que está se aperfeiçoando agora. Dá licença, por favor, gente. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver o que esses meninos aqui estão chorando aqui. Ai, desculpa, gente. Porque menina é assim mesmo, né? É complicado demais. Estudo Bora em lá casa. pra 10. E eu tenho que dessas estudar coisas. e é difícil, né? A gente tem que estudar, não pode deixar de lado. 10. Marque somente a alternativa que corresponde a uma competência específica da língua portuguesa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Essa aí é a 10, né? Uhum. Marque a alternativa que corresponde. Tá, então essa daí. Deixa eu ver se eu só conferir se eu não errei o enunciado dela. Tá, vamos ver lá. Aí é somente uma o enunciado tá certo. Somente uma que é da língua portuguesa. Vamos lá. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios de produções, intervenções e apresentações artísticas. Certo ou errado?
Não, você tá. Ah, tá. Provavelmente usar questões políticas. Ou certo ou errado, eu quero dizer. Ou, é o costume de falar. Falar desse jeito, como a gente responde mais questões de certo ou errado, né? É, Uhum. marca, isso aqui, gente, é da língua portuguesa? Eu acho que não. É da arte, tá? Pode Da até escrever na arte. frente Uhum. aí. Ah, É. Uhum. falou lá em educação artística, desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Uhum. É da língua portuguesa? Não. Não, é É, referente a artes, né? A arte também, pode é. até Aham. escrever na frente. Letra C. Uhum. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. É da língua portuguesa? Não. Não, isso aí é artes. Da arte. Uhum. Essa Letra B, B. a resposta está bem aqui, ó. É Uhum. processo de compreensão e produção. Aprender e refletir sobre o mundo e Uhum. realizar diferentes projetos autorais. Uhum. Isso mesmo, né? Não vou nem ler ela de novo. Essa aí é o gabarito, tá? Essa aí é a única da língua portuguesa. Os demais são artes, tá? Agora vamos para. Deixa eu ler esse enunciado geral aí. Referente às competências específicas da educação física para o ensino fundamental. Julgue o item. A educação física está dentro. Desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas para poder fixar bem, né? Tem lá Isso. Aham. linguagens. Nós respondemos Uhum. ali as 6 de linguagens, né? Que é a área do conhecimento, né? Uhum. Temos as áreas do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e as ciências humanas, temos o ensino religioso, né? Aí dentro Uhum. tem os componentes curriculares. Aí dentro de linguagens, né? Nós já temos linguagem, tem a língua portuguesa, tem a artes e tem a educação física também, que está dentro de linguagens, né? O componente curricular também. Desculpa, tá? Porque para a gente poder fixar melhor, né? Uhum. Referente às específicas da educação física, julgue o item. Uhum. Compreender a origem da cultura digital de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. E aí, isso aí é uma competência da educação física? O Acho que enunciado não. já está lá em cima falando que é enunciado geral. É, gente, da educação física isso aqui? Não. Não. Ele está errado, né? Está errado só por conta dessa palavrinha, cultura digital, é cultura corporal, Isso. tá, gente? Aham. Uhum. Cultura corporal. O resto tá tudo certo, tá? Vamos lá Uhum. para 12. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar possibilidades de aprendizagens de práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. E aí, certo ou errado? Tá certo? É. Certinho, tá? Isso aí é Uhum. da educação física mesmo. Educação 13. física. Isso. Refletir, refletir criticamente. Vou até grifar aqui na parte de educação física. Deixa eu até grifar aqui, né? Porque essas perguntas é só sobre educação física. Refletir Uhum. criticamente sobre as relações entre realização das práticas corporais e processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho, tá? 14. Identificar multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza, estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Certo. Certo. É a 14? É. Isso. Eu pulei a 14 aqui o gabarito, mas tá certo, tá? Uhum. Eu não botei aqui no negócio não, mas ele tá certinho.
15. Identificar as formas de produção, dos preconceitos. Compreender seus efeitos e fortalecer posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Certo ou errado? Tá certo. Tá falando sobre a greve aqui no Distrito Federal, gente. Tá errado essa daí, tá? Tá errado. Fortalecer práticas discriminatórias. Combater posicionamentos, tá? Onde está fortalecer na segunda linha é combater. Gente, eu vou voltar aqui na 14. Vou voltar na 14 rapidinho, né? Só para explicar. Ó, identificar a multiplicidade dos padrões de desempenho, porque estudante tem de tudo quanto é corpo, né? E educação física não é uma academia para modelar o corpo, né? Não é aquela coisa, modelar, botar naquele padrão de beleza. Não é ensinar padrão de beleza para as crianças. Aí tá falando aqui saúde, beleza, estética. Identificar padrões, né, corporal, analisando os modelos disseminados na mídia, né? Que a mídia apresenta uma coisa para isso. Não é ajudar. Era só sobre isso que eu queria falar, mas tá certinho, tá? Aí a 15 ficou errada por conta desse fortalecer. É combater, tá? Eu me dispersei um pouco. Estava falando no Jornal Nacional sobre a greve que está para acontecer no Distrito Federal. Todo mundo com a cabeça só na greve, Ai, né? meu Deus. Bora para 16. E eles como é que é pileque? Como é que é o nome que o pessoal fala? Eu até falei a palavra. Piquete. 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 Eles vão tudo ficar. Que eu vi a Isabela conversando com. E eu falando no YouTube, eu falando o nome aqui. Eu vi a professora lá falando com o delegado lá falando que não ia deixar a gente entrar na escola. Ai, Senhor. Não ia deixar a gente trabalhar. Tá. Bora para 16. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que elas participam. Certo ou errado? Certo, né? Certinho essa daí, ó. Práticas corporais, tudo bonitinho. Educação física, né? 17. Reconhecer as práticas mentais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. Certo ou errado? Tem nada a ver. Certo. Práticas mentais, você acha que não tem nada a ver essa daqui, né? Mas é práticas culturais, práticas né? mentais como os elementos constitutivos da identidade. Não é práticas mentais, gente, é práticas corporais, tá? Corporais. Aqui tá falando. Eu acho que tem nada a ver com isso. Tá errada só por conta disso. Onde tá mentais, tá atenta. Isso. Tá vendo? Essa parte não é difícil. O negócio é que é muita coisa e na época da prova a gente não das provas, né? A gente não estudou. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma questão que a gente comentou na parte de direito administrativo, que é aquela parte da aptidão física e mental, né? Colocaram numa prova física e moral, lembra? Que a gente tinha falado? Até o professor brinca, se for fazer esse teste aí, vai ser poucos que vão passar. Física e moral, né? Pois é, pouco. 18. Usufruir de práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em eu grampeei demais aqui. Em contextos de fazer ampliar as redes de sociabilidade e promoção à saúde. E aí, certo ou errado? 18, né? Isso. A 18. A Ainda 18 tá certa, tá, gente? Usufruir das práticas corporais. Agora, a 19. Reconhecer o acesso às teorias corporais como direito. Peraí, Andressa, do só um cidadão. minutinho, deixa eu me achar aqui. Peraí, 18. 19 agora.
A 18 tá certa. Aí tem a 19 agora. Não, o meu aqui dá 18. Tá, passou para 9. Aí eu grampeei. Eu Eu acho. olhei isso não sei quantas vezes. Imprimi um monte de folha. Eu Peraí, queria parar, não sei o que eu fiz que imprimi. peraí. Aí veio umas cortadas. Aí Já que eu me acho. Acho que agora eu achei. Reconheceu o acesso às teorias corporais, é isso? reconheceu o acesso às teorias corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. Certo ou errado? Tá certo. Certo. Não é teorias corporais, é práticas corporais, tá? Essa Ah, é. Andressa tá muito espertinha. Vamos para 20. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho individual e o antagonismo. Certo ou errado? Tá certo. Errado, né? Antagonismo? Sim, tá certo. Tá errada a questão, Ah. porque lá na última linha não é trabalho coletivo, não é trabalho individual, é coletivo. Uhum. E não é o antagonismo, é o protagonismo. Protagonismo. Eu ouvi você falar protagonista. Antagonismo. Essas duas palavrinhas erradas aí. Uhum. Cadê? Agora é a 21. Isso. Vixe, mas é questão aqui que eu fiz, né? Que eu elaborei. Fui tentando fazer o máximo aqui de questão que eu pude fazer. Né? Cadê? Julgue os próximos itens relacionados às competências específicas da língua inglesa. Aí, esses que estão aí são todos essa parte da questão. Deixa eu ver. Da questão 11 até a... Da 11 até a 20 são todas as competências da educação física, da 9, né? É 9 que também fica. Eu também não anotei aqui. Mas aí são todas as competências, né? Agora, julgue os próximos itens relacionados às competências específicas da língua inglesa. Lembrando que a língua inglesa também é um componente curricular que está dentro de linguagens, tá? Isso. Bora lá para 21. Identificar desse e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Certo ou errado? Certo, né? Certo. Certinho, tá? Se a banca colocasse mercado de trabalho, estaria errado, tá? 22. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas, para o exercício do protagonismo social. Certo ou errado? Tá certo. Certo. Certinho, né? Bonitinho e redondinho, conhecer outras culturas aí, né? Bem bonitinho. Os Estados Unidos, né? É da cultura do brasileiro, gosta da cultura dos Estados Unidos. Isso. 23. Identificar similaridades e diferenças entre língua inglesa e língua materna e outras línguas, articulando-se a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre a língua e a cultura e a identidade. Certo ou errado? Certo. Certinho. 24. Elaborar repertórios linguísticos discursivos da língua inglesa, utilizando
é, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos, dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer diversidade linguística como direito e valorizar o heterogêneo, híbrido, multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho, né? Tipo, a gente pode pegar um exemplo. Aqui no Brasil tem os sotaques, né? Não é diferente dos Estados Unidos, tem os sotaques também. E assim, o português dos Estados Unidos, o português estadunidense, o inglês estadunidense, o inglês canadense, o próprio britânico também, né? São diferentes. E dentro dos Estados Unidos também são diferentes. É aquele homem lá do... Você vê aquela música lá, aquele cantor daquela banda de rock Aerosmith. Ele fala um inglês totalmente chiado, né? Bem chiado. Eu esqueci até o nome do vocalista. Mas porque lá tem a gente reconhecer essas coisas, né? Tem palavras que é contraídas na Inglaterra e no inglês, no inglês dos Estados Unidos não é. Assim também é o espanhol, qualquer coisa, né? Isso. 25. Utilizar novas tecnologias como novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se, produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Certo ou errado? Certo. Certo. Né? Várias tecnologias. Tem o dicionário em inglês, tem o tradutor, tem várias coisas aí de inglês, né? 26. Reconhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, como vistas ao exercício da fruição e ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artísticos culturais. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho, tá? Lembrar assim, não é correto a gente comemorar Halloween na escola, né? Porque é uma coisa dos Estados Unidos, assim, via de regra na pedagogia histórico-crítica, ali dentro do currículo em movimento. Mas se for numa aula de inglês, se o professor de inglês lá tiver doido, quiser fazer com os alunos ali um Halloween, é bem visto? Com certeza, né, gente? Sim. Ali para os seus inglês, sim, por conta... até nas escolas, a BNCC também é para as escolas, não é só para a rede pública, né? Nas escolas particulares também é viável, sim, fazer pessoal lá do inglês fazer uma festa de Halloween, com certeza, porque é da cultura estadunidense, né? Não fala em norte-americana, fala estadunidense. Na América do Norte tem o Canadá e tem o também. A gente não pode tratar os Estados Unidos como principal, né? Mais para retratar a cultura local, né? Por isso que trabalha seu Halloween, mas só para conhecimento, a título de conhecimento, né? Porque os Estados Unidos é meio que tem uma certa divisão, né? Mas... Aí esse aí, ó, do 21 até tudo certo, as questões aí, são tudo das áreas da língua inglesa. É tudo da área, perdão pela essa palavra área. São tudo dos componentes curricular língua inglesa, tá? As competências específicas. Não é difícil, gente. O ruim só é que essa parte aqui é extensa. Agora, deixa eu ver o próximo enunciado aqui, geral. Julgue os próximos itens relacionados às competências específicas de matemática para o fundamental. Matemática, deixa eu dar uma olhada aqui no próximo aqui, só para mim. Aí, matemática é uma área do conhecimento, né? Matemática, igual linguagens, aí matemática. Dentro de matemática, tem o componente, o único componente curricular é a própria matemática. A própria matemática. Então, não tem não tem as competências da matemática, as competências específicas da área de matemática e dos componentes. É só essas que estão aqui mesmo, tá? Que vai até a questão. Mas é só para conhecimento mesmo, né? Isso. Vai até porque não tem necessidade, né, de colocar da área do conhecimento, mas também ficaria muito tenso, né? A BNCC já errou. Até a questão 34, né? 34 ou 33, deixa eu ver. É questão 34 mesmo, tá certo.
É do Vamos lá. 27, no caso, até a 34, é isso? Aí são as áreas disso aí. Vocês estão gostando do material, gente? Estão gostando disso? Sim, Estão até porque gostando? é Sim. uma coisa nova. Eu nunca tinha visto. É. Na prova eu vi, tanto é que eu fiquei bem assustada, porque para mim foi novidade mesmo. Mas eu Essa lei é de achei. que ano? Essa de bases nacionais? É de que ano? É porque a gente leu o BNCC, a gente estudou o BNCC, só aquela primeira parte das competências, né? Gerais. Específica de cada, no caso, as competências específicas de cada componente curricular, a gente não tinha assim. Pois é, e os professores falavam que não ia cair. Não ia cair. Ia cair só o comecinho, só aquela parte de linguagem, suas técnicas matemáticas e suas tecnologias, só a introdução disso aqui. Só aquele comecinho, né, da parte Aí, fundamental do médio. E na educação infantil só ia cair aquela parte, crianças pequenas, crianças bem isso. pequenas. Na E verdade, aí a gente vai mais pela lógica mesmo, quem quer arriscar responder, né? que eles falaram, não se preocupe. Eu não vou falar nome aqui porque tá gravando. Não se preocupe, tem aluno assustado, achando que tem que estudar os 600, todas as 600 páginas, mas é só. E não foi só um que falou, não. Foi um monte aí. Que falou foi isso aí. É a mesma coisa você estudar direito constitucional e não conhecer um pouco do penal, que eles fazem sempre a interdisciplinariedade do constitucional com o penal. Eu não vou falar, também não vou falar que eles estavam errados, porque as bancas aí pelo país, elas cobram, têm cobrado aqui. Mas não é a culpa deles. Não vou ficar falando que é culpa deles. Não estou falando mal deles, porque as bancas têm cobrado do jeito como eles têm ensinado pra gente ter estudar. É normal as bancas cobrar assim. Aí vem a doida da Quadrix e cobra isso aqui. Dela eu posso falar mal. Então, a Quadrix cobra isso aqui. Mas aqui não é difícil. Eu acho um pouco. Mas O tudo negócio bem, é que né? Agora lê coisa. mais. É muito, o negócio assim é que é muita coisa, né? Se você for ler e analisar, o negócio é que é um conteúdo extenso, são muitas competências, né? Então, não estou culpando, gente, não estou culpando os professores, é porque eles costumam cobrar aquilo, aí acaba acontecendo aquela surpresa, né? Eles vão dando aquele norte pra gente. Sempre cobra assim, as bancas cobram assim, nunca cobram tudo. Mas aí. A maioria Aí, dos pra professores, mim, eles ficam muito bitolados, assim, é dessa forma que a banca cobra. E ela não vai sempre seguir a regra. Ele não vai seguir a regra, porque aí você já. Os alunos já têm a malícia. Bom, eles costumam cobrar dessa forma. Aí eles pensam assim, tá muito fácil, tem que fazer algo diferente. Vamos lá, 27. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. É uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e alicerçar descobertas, construções, inclusive com os impactos no mundo do trabalho. Certo ou errado? Tá certo? Certo. Da matemática, tá? Como eu falei, só tem uma competência só por bloco. Tem a linguagens, área do conhecimento de matemática e dentro do componente curricular matemática. É um só para tudo, como se fosse uma coisa só. 28. Desenvolver o raciocínio lógico e o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convenientes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Certo ou errado? Certo. Tá? 29. Compreender as relações entre conceitos, procedimentos de diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra e geometria, estatística e probabilidade. Eu não sei nem o que é aritmética e álgebra, para falar a verdade. É tudo dentro da matemática. A álgebra trabalha aquela parte PA, PG. Não, eu sei, não. Eu já estudei isso aqui, mas eu não lembro mais do que se trata.
Eu lembro que eu estudei no médio, no fundamental, eu não lembro se foi no fundamental. Mas eu lembro que para mim sempre foi meu pesadelo. E outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo autoestima e perseverança Preservar. na busca de soluções. E aí, certo ou errado? Certo. Certo, né? Mas na minha vida mesmo, a autoestima, matemática nunca me trouxe autoestima na minha vida como estudante. Ela só me trouxe, ela só acabou com minha autoestima, né? Ai, ai. Vamos lá para 30. Fazer observações. Tá certo a 29, tá? 30. Isso. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar, comunicar informações relevantes, para interpretá-las, avaliá-las crítica e eticamente, mas sem a necessidade de produzir argumentos convincentes. Certo ou errado? Acho que tá errado esse finalzinho. Tá errado esse final. Sem a necessidade, é produzindo, né? Produzindo. Não faz sentido, né? Eu tenho que convencer. Verdade. Lá, a 31. Utilizar processos, ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? 32. Enfrentar situações, problemas, é bem comum aí, desde a da época da antiga primeira série, em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas não diretamente relacionadas com aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na linguagem materna e outras linguagens para descrever algoritmos e fluxogramas e dados. Certo ou errado? Certo. Está dentro da matemática, tudo isso aqui bonitinho. 33. Desenvolver e ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios morais, tecnocráticos, individuais, restritivos, valorizando diversidade de opiniões de indivíduos de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Certo ou errado? Eu não consegui ver matemática aqui. Vou ler ela por parte aqui, vamos fatiar ela aqui. Cadê? 33. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social. A única coisa que me assim, é projetos, até que eu fiquei assim, balançada. Porém, mais para baixo. Com base em princípios morais não, né? Princípios éticos. É verdade. Eu lembrei até fazendo de contação de história na EAP, né, na quinta-feira, a Claudinha, ela falou que a gente não se usa mais moral da história, porque a gente não tem, o pessoal falava muito, moral da história, isso não existe mais, porque a gente não quer dar lição de moral em ninguém, e aqui princípios morais, não, principalmente aqui na matéria, princípios éticos, que fala na TCN, né, os PEPs, princípios éticos, políticos e estéticos. E tecnocráticos também não, né, gente? Democráticos. Isso, democráticos. Isso. Democráticos. Mais erros aí. Onde está democráticos, esses individuais não tem, nem restritivos. Sustentáveis e solidários. Sustentáveis e solidários. Certinho. Certo. Riscou tudo isso. Princípios morais, tecnocráticos, individuais, princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
Uhum. Valorizando a diversidade de opiniões dos indivíduos, do grupo sociais, aí o resto tá tudo certo. É só isso aí. Esse tá errado. Certinho. Agora 34. Uhum. Nossa, não acaba nunca isso aqui, gente. Ainda tem 2 páginas. Peraí, E deixa olha, eu porque ver. eu Meu acabou aqui. 33. Bora lá. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente e planejando o desenvolvimento de pesquisas para responder questionamentos na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas, ensinando a eles. Esse eu não tenho essa parte, não. Eu vou acompanhar. Não é ensinando a eles, é aprendendo com eles, tá? É todo mundo aprendendo junto, né? Aqui, tá bom? Os colegas. É aprendendo com eles, né? Ensinando a eles, não. Uhum. Aí terminamos aí. Aí tá todas as da matemática aí, tá? Até a 34 aí, Bem. todas da matemática. Uhum. Gente, depois eu falo no final, eu faço nas considerações finais eu falo. Com relação às competências específicas da ciência da natureza para o fundamental, julgue um item. Agora vamos. Ciências da natureza é igual matemática. É linguagem, é a linguagem. O que quer falar essa palavra? É a área do conhecimento e componente curricular, né? Uhum. Bora lá, 35. Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Certo ou errado? Provisória? Provisório. A questão está certa. Eu sabia que vocês iam me perguntar disso aí. O que é o conceito de ciência? É um conjunto de leis que tem prazo de validade. É provisório, porque a ciência está sempre evoluindo, né, gente? Isso, Ah, tá. sempre mudança, né? Uhum. A ciência de hoje em dia não é a mesma do início do século XIX, vai evoluindo, então é provisório, né? É Eu posso verdade. trabalhar a ciência como verdade absoluta, né? Lembrar disso aí, se você quer aparecer na prova. Isso aqui, se aparecer na prova, derruba um monte de gente, uma dessa daqui. Uhum. 36. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da ciência da natureza. Cadê? Onde é que eu tô? Das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos de investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo, colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e exclusiva. Certo ou errado? Eu não estou respondendo porque amanhã eu vejo com você essa outra parte, porque tá bem bagunçado. Não foi? Não, ela dá 18, ela passou para. Já está no segundo simulado 2. E dá, deixa eu ver, a questão 18 foi para 49. Eu vou ver umas coisas que eu tenho aqui. Ainda bem que eu não joguei fora. Esse finalzinho da 36 está errado, porque Tá errado. é inclusive. Inclusive, não é exclusiva, né? Tá. Você assiste o vídeo de novo, tá? Tá bom. Uhum. É inclusiva, tá? Só o finalzinho. Tá certo aí. Vamos lá para. Só o finalzinho que tá errado, tá? Aí deixa o item 36 errado. 37. Ai, desculpa. Analisar. Só um minutinho, deixa eu desligar. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relacionados ao mundo natural, social, tecnológico, incluindo o digital, Isso. como também relações que estabelecem entre eles, exercitando curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências humanas. Certo ou errado? Certo, né? Errado porque é ciências da natureza, o enunciado lá em cima, né? É questões de ciências da natureza, não é humanas. Humanas seria o próximo.
Tá errado, tá? 38. Avaliar explicações e implicações políticas, socioambientais, culturais da ciência e das suas tecnologias, para propor alternativas e desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mercado de trabalho. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado porque não é mercado de trabalho, é mundo do trabalho, tá? Mundo do trabalho, né? Mercado de trabalho dá aquela ideia do tecnicismo, né? Formar mão de obra Isso barata, mesmo. aquela coisa limitada. Mundo do trabalho amplia. Mercado de Isso. trabalho limita, né? Então, aqui é uma Limita, é ampliação. verdade. Meninas, desculpem eu ter que sair antes do tempo, eu vou atender o telefone, mas eu vou terminar de ver a aula depois, tá bom? Tá bom. Tá Aí você bom, me passa amanhã, tá bom, Andressa? Beijo, viu? tá bom. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até Beijo. amanhã. 39. Hum. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis. E negociar e defender ideias, pontos de vista que promovam a consciência socioemocional e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Certo ou errado? Certo, né? Certinha, tá? 40. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais da informação, da comunicação para comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da ciência da natureza, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Certo ou errado? Certo, né? Certinho também, né? As tecnologias estão aí para nos ajudar, apesar que tem muita disseminação de fake news sobre as ciências, né? 41. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do corpo, do bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo respeitar e respeitando o outro, recorrendo a conhecimentos da ciência da natureza e das suas tecnologias. Certo ou errado? Certo, né? Certo. 42. Agir pessoal e coletivamente com respeito e autonomia, responsabilidade e flexibilidade, resiliência, determinação, recorrendo ao conhecimento das ciências da natureza, tomar decisões frente a questões científicas, tecnológicas, socioambientais e respeitando a saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Certo ou errado? Não é coletivo, não. Cadê? Deixa eu ver aqui. 42. A 42 está certa, tá? Individuais também. Saúde individual e coletiva, os dois. Aqui tá falando dos dois, tá? Tá certo a 42, tá bom? Aí, essa daqui até a 42 são todas todas as competências das ciências da natureza. Como eu falei, ela é tanto uma... Desculpa eu estar sendo repetitiva, mas tem que ser. Ela é tanto uma área do conhecimento e uma componente curricular, tá? Então, não tem um para um, outro para outro, tá? Uma tá dentro da outra, mas tem um bloco só disso aqui, dessas competências aqui, tá? Diferente do próximo aqui, que seria o próximo agora esse aí, com relação às competências específicas das ciências humanas, julgue um item. As ciências humanas está dentro da história e geografia. Aí essas competências aqui, né, é das ciências humanas do geral mesmo, da específica da área do conhecimento. A geografia, né, que está dentro das ciências humanas, tem as competências dela, e a história também, tá? Vamos lá para 43. Compreender a si mesmo e ao outro, com identidades de diferentes formas, e exercitar o respeito à diferença em uma sociedade singular. E promover direitos estudantis. Certo ou errado? Certo, né? Não são direitos estudantis, são direitos humanos, tá? Humanos, né?
Ciências humanas, direitos humanos, né? Tá errado só por conta disso. 44. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico, informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo, no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Certo ou errado? Certo, né? A 44? Tá certo. Espera aí que tem mais erro aqui na 43. Cadê? Compreender a identidade diferentes formas de estar a respeito à sociedade. Essa sociedade singular, tá, gente? Não é sociedade singular, na terceira linha da 43. É sociedade. A gente já tinha analisado que ela estava errada. Mas onde está a sociedade singular é sociedade plural, tá? Outro erro aqui. Plural, é De falar, verdade. tá? É promover direitos humanos, tá? A 44 tá certo, né? Nós acabamos de ler. 45. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar passivamente das dinâmicas da vida individual. Certo ou errado? Errado, é ativamente, né? Efetivamente, tá? Participar efetivamente, que é a mesma coisa que ativamente também, né? Mas no documento fala assim. E cadê? Não é dinâmicas da vida individual, é dinâmicas da vida social, tá? É aqui, cara. 46. Interpretar, expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos da investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Certo ou errado? Certo. Certo, né? 47. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos com tempos diferentes, no mesmo espaço e em espaços variados. Sim. Certinho a 40. Certinho, tá? Sim. Trem repetitivo esse aqui. 48. Constituir argumentos com bases nos conhecimentos das ciências da natureza, para negociar e defender ideias, opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, exercitando e responsabilizando e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção da sociedade justa, democrática e inclusiva. Certo ou errado? Certo. Tá errado porque isso aí é na segunda linha. É ciências, ciências humanas, não ciências da natureza, né? Conforme o enunciado lá em cima, ciências da... Eu falo do enunciado lá em cima porque as bancas colocam o enunciado e aí você se perde, eu não sei de que lei tá falando, às vezes acontece isso, lei 840, mas tá o enunciado lá em cima falando, né? Aí, essa daí tá errada por conta disso aí, tá? Cada prova é uma prova. Tá acabando aqui. Agora é a questão 49. Utilizar a linguagem cartográfica. Opa, cartográfica lembrou da geografia, né? Geografia está dentro das ciências humanas. Gráfica e iconográfica de diferentes gêneros textuais. Tecnologias digitais da informação, comunicação, desenvolvimento, raciocínio espaço-temporal, relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneamente, sucessão do ritmo e conexão.
Certo ou errado essa daí? Essa iconográfica faz parte da geografia também? Faz sim, tá certa essa questão, faz sim, tá certinho, né? Uhum. Você vê que essas competências, elas são bem, essas competências aí já terminou todas as da ciência da natureza, tá? Uhum. Ciência da natureza, perdão, ciências humanas. Vê que elas são bem Uhum. interligadas da geografia e a da história. Eu não coloquei aqui as perguntas dela. Aí já vai aqui, ó, o próximo enunciado geral, com base nas competências do ensino religioso do fundamental. Julgue os próximos itens. Eu não coloquei as específicas da geografia e das ciências, das ciências da, da história as da geografia e as da história, porque ia ficar Uhum. muito grande. Ó, já tem 55 questões, ia ficar muito cansativo. Se vocês Uhum. quiserem que faça um outro simulado disso aqui, eu faço. Aí eu aproveito e coloco também do ensino médio. Vocês acham Uhum. que dá para fazer ou vocês só leem lá, tá bom? Acho que só lendo tá bom, né? Copiando aqui, acrescentando nessa parte em branco, vocês procuram lá na BNCC, tem um documento na Uhum. internet. Então não precisa não, né, gente? E Nilza, eu quero sua opinião. Eu faço um do ensino médio, um desse aqui, Eu o que acho que que você uma leitura bem atenta é suficiente. do médio, né? Você acha que do fundamental basta eu fazer do fundamental, né? Eu acredito. É. Então vamos para essa parte aqui, ó. Aí é do ensino religioso, que ele é do fundamental, né? Competências Uhum. do ensino para o fundamental. Julgue os próximos itens. Bora lá. 50. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir dos pressupostos bíblicos, teológicos, cristãos e espírita. Certo ou errado? Certo, né? Que tá trabalhando Tá economismo, errado. né? No caso. Tá errado essa daí, tá? Tá errado. Não é pressupostos bíblicos, tá? Uhum. Cadê? É pressupostos científicos, onde está bíblico é científicos. Uhum. Onde está teológicos, não é teológicos, é filosóficos. Uhum. Onde está cristãos, cadê? 50, né? Uhum. Peraí. Científicos, filosóficos. Não é cristãos e espíritas. É Uhum. estéticos e éticos. Estéticos, né? Menina, Estéticos se e éticos. isso daqui fosse real, tá louco, ia dar um nó aí. É. Bora lá para 51. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas, filosofias devidas, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. Certo ou errado? É. Certo. Sim, né? Certinho. É respeitar as religiões que existem hoje em dia e outras que existiam antigamente, né? Como você estudar, por exemplo, os deuses gregos, os deuses romanos, Uhum. a mitologia nórdica, né? Bem Uhum. interessante. Mas essa parte aqui estuda mais sobre os deuses gregos, é mais no Uhum. médio, né? No Uhum. fundamental, não sei se mudou, né? Mas na minha época, pelo menos, era assim. 52. Reconhecer e cuidar de si, do outro, e da individualidade e do materialismo enquanto expressão de valor de vida. Certo ou errado? Tá certo. Tá errado. Materialismo? Não é da individualidade, é da coletividade. É mesmo, passou batido. Coletividade e não é materialismo, tá? É É da espiritualidade, né? natureza. Ah, tá. Da coletividade da natureza, não é individualidade, é 53. Conviver com as crenças semelhantes e de cada, pensamentos e convicções de modo a viver. Certo ou errado?
Ai, não sei. De forma Tá semelhante. errada porque tá errada porque é com não é com as crenças semelhantes, né? Eu não Uhum. vou conviver, por exemplo, uma que é semelhante, tá dentro do cristianismo ali, o catolicismo e o protestantismo, não é? Vou conviver só ali, é semelhante ali. Não, claro que Uhum. não. A diversidade, né, gente? Isso. As religiões de Verdade. matriz africana, as outras aí, né? Então, Uhum. não é crenças semelhantes. É crenças, é, Diversos, né? conviver com a diversidade de crenças, tá? Uhum. Uhum. Conviver com a diversidade de crenças. Uhum. 54. Analisar as relações entre tradições religiosas e os campos da cultura e da política, da economia e da saúde e da ciência, e da tecnologia e do meio ambiente. Certo ou errado? Certo, né? Que envolve o todo, né? Certinho, tá? Uhum. 55. A 54 está certo, agora vamos para 55. Debater, problematizar e apoiar frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar direitos humanos no constante exercício da cidadania e da paz. Certo ou errado? Certo. Certo. Não é apoiar, é posicionar-se, tá? Uhum. Só quando essa palavrinha na primeira linha. Posicionar-se. Aí que tá dizendo que tá Uhum. apoiando a discriminação religiosa, né? Isso. E não podemos discriminar. Uhum. E terminamos aí, tá, gente? É como eu falei. Uhum. Tô faltando aí dentro dessa parte aí do fundamental. Às vezes coloquei lá das ciências humanas, mas ficou Uhum. faltando, não elaborei questões de geografia e nem da parte de geografia nem de história, porque senão ia ficar muito grande, muito cansativo, porque isso aqui já é cansativo, já é muita coisa, né? Uhum. Mas aí vocês dão uma lida lá, coloca BNCC, é 600 páginas, aí vocês vão olhando lá, tá bom? Tá E bom, aí, principalmente é. Me passa a resposta dessa daqui, ó, da 12. do 11, Da 12. da 12, o 11 é errado, tá? Porque Aham, não é cultura digital, é cultura corporal. Está aham, dentro lá eu da peguei. educação física, tá? A 12 tá certa, tá bom? Mais alguma E aí que a você quer a 14. resposta? 14? Hum. A 14 tá certa, tá bom? Uhum. E a 15. A 15 tá errada, porque na segunda linha, onde está lá na última palavra da segunda linha, onde está fortalecer, é combater. Uhum. Fortalecer, não vou fortalecer os posicionamentos discriminatórios, eu vou combater, né? Uhum. Depois você faz um de história? Só da parte de história e Uhum. geografia. Uhum. Tá, eu vou fazer depois então, já que você me pediu, eu vou Uhum. fazer só desses aí então. Eu acho que vai dar menos de 20 questões aí. Uhum. Mas é bom porque trabalha a visão, né? A interdisciplinaridade das duas disciplinas. Quer dizer, olha aí para análise de interdisciplinaridade das matérias, né? É, então eu vou fazer depois aí, eu vou elaborar, tem que ter um tempo, né? Uhum. Feriado Uhum. provavelmente eu vou sair, mas eu tenho que. Mas vai dar poucas questões. Eu não lembro quantas competências cada um tem, mas vai dar provavelmente menos de 20 questões. Uhum. Verdade. Aí eu encaixo num dia aí, né? Eu Beleza. agora eu vou pegar questões aí das bancas, vou ficar uma semana, vou parar uma semana com o grupo aí, mas é claro, os domingos gramaticais vai continuar, é claro, né? Com certeza. Com Vou parar certeza. uma semana para mim elaborar questões, colocar outras coisas da saúde. Aí Uhum. da saúde eu vou ter que elaborar algumas questões de algumas leis aí da saúde, tudo. Ah, beleza, então. Isso. Aí amanhã vai ser o quê? Amanhã é direito Sexta. administrativo, né? Uhul! É aquela do Francelino?
Aquela lá que o Francelino colocou aquele do Procon. Eu não sei nem quem é que está estudando para Procon no grupo. Mas se tem alguém que aproveite. Ele botou de direito do consumidor, né? Eu vi. Direito do consumidor é interessante. Eu queria ter eu falei, porque eu falei um monte de coisa. Falei, Francelino, põe seus produtos aqui, compartilhar a live dele. Aí ele vai, falei, anuncia seus produtos aqui, o pessoal quer saber do CrossFit, aula de bar, essas coisas. Aí ele vai e coloca aquele simulado lá do Procon. Muito bom, eu vou dar uma olhada também, porque o direito do consumidor, não só no Procon, mas em futuros concursos, a tendência é cobrar, que é uma prática, né? É uma prática do dia a dia, né? Então, você vai conhecendo para a vida e para as provas também, né? O bom é isso. Eu até coloquei no grupo agora há pouco, eu coloquei sobre o concurso da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aí depois de dar uma olhada na PCI concurso, se tiver mais informação, que dia vão ser as inscrições. Interessante porque isso aqui também vai auxiliar, assim, algumas disciplinas vão poder auxiliar, né? E a educação, como a gente sempre estuda, também eles estão envolvendo questões de educação, no que se refere, assim, como tecnologia, sabe? Por isso que é bom a gente estudar educação sempre, sempre, sempre. E muitas coisas daquelas leis lá da saúde que a gente estava estudando. Parece, né, MEC, muitas coisas assim, parece que a gente estuda muito coisa da educação. Aí da saúde parece que é mais, parece que só troca. Bem interessante. É verdade. Terminou de gravar, eu falo um monte de coisa, terminou de gravar. Não, a gente tem que finalizar aqui a gravação. Pois é, eu vou fazer então desse específico aí de história, geografia, né, para agregar mais conhecimento, complementar esse aqui. Mas eu acho que da parte do ensino médio, né? Acho que eu não vou fazer, não. Uma boa lida, igual a colega falou, não, acho que e não caiu nada não, né? Acho que só caiu do fundamental, nem lembro mais. Pra gente caiu do médio, essas coisas aqui. No efetivo e no contrato, nem lembro mais. A história cai mais na parte específica, né? Eu gosto tanto de história, gente. Sou apaixonada por história. Eu vou colocar, mas a Quadrix tem que cobrar dessa parte toda que ficou falando. É verdade. A Quadrix quer saber sempre mais um pouco. Tipo assim, ela cobra X, ela quer saber 2X. A semana, eu vou pegar outras questões aí, né? Seria tão bom se o Francisco tivesse colocado alguma coisa. Um monte de questão, em vez ele botou direito do consumidor, seria tão bom se ele botasse lei orgânica, outras coisas aí. Né? Isso. Vamos esperar os próximos dias aí. Tá certo. Continuar lá elogiando mais ele. Vou botar mais outra aula dele lá, vou assistir uma aula dele. Se tiver amanhã, se amanhã eu conseguir assistir, aí vou compartilhar no grupo. Elogiar, aí vai colocando, que eu já sei como é que o Francisco é. Tá bom. Você comprou aquele material dos pedagógicos, aquele livro que eles lançaram? Não. De R$89,90? Não, eu não tô nem mais assistindo nada dos pedagógicos. Nunca mais assisti nada deles assim. Não, eles lançaram agora, tipo aquele do ano passado, lembra? Que eles lançaram pra gente, fazia os mapas, pra gente refazer os mapas, lembra? Aprendendo na prática, né? Mas agora é um novo, né? Aí eu fiquei curiosa, eu queria saber se é bom. Seria interessante, né? Porque as respostas deles são limitadas, né? Perguntar lá pra Cida depois. Isso. O que eu ia falar mesmo? Desses aprendendo na prática, eu tenho só o da Janaína, né? Que é daqueles que eu tiro as questões de português. O que eu ia falar mesmo, que eu até esqueci. Como é que tá as aulas lá na EAPRE, tá bom? Tá bem. Aí essa semana agora vai ser informática, né? Com o Mafra. Quem é o outro? Até esqueci quem é. O Afonso Wesley, né? Conhecimentos pedagógicos. Eu não estou fazendo nenhum cursinho, só estou de vez em quando escutando uma aula.
deve ser final de outubro. Aí eu vou pegar, gente, quando eu tiver uma semana parada, pegar as questões aí, as questões anteriores da prova aí, ficar elaborando é complicado, né? Pegar o monte aí, de tudo aí. Ficar uma semana. E eu também quero, como eu vou fazer da saúde, eu quero me dedicar um pouquinho nessa uma semana que eu vou ficar fora também vou me dedicar um pouquinho ao raciocínio lógico. Eu também. Eu vou pegar raciocínio lógico esse feriado aí. Raciocínio lógico, eu tenho que me apaixonar por isso. Eu não sei que semana vai ser. Eu vou finalizar português, vou simular, terminar todos os simulados que eu tenho aqui de português da Quadrix. Aí eu vou parar uma semana para poder trazer coisas novas, né? Tá certo. Então, beleza. Boa noite, beijo. Boa noite. Obrigada, beijo. Nada, obrigada a vocês aí. Obrigada, Andressa. Obrigadão. Até amanhã. Fique com Deus. É isso aí. E você aí de casa, dê um joinha, um like, porque o conhecimento aqui não para. Todo dia nós vamos fazer lives para trazer para você novidades no mundo dos concursos e no mundo do vestibular. E você está esperando o quê? Dê um like, joinha e inscreva-se, porque aqui o canal é para você. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Fique com Deus e até amanhã. Beijos. Tchau.